Meu nome é Abdo Dibe Abage, nasci aqui em Curitiba e já vou dizendo de antemão que eu sou coxa branca, provavelmente desde que nasci. Meus pais, Nassib Abdo Abage e Bárbara Abage, nasceram na Síria, numa cidade chamada Antioquia. Mas para frente um pouco farei um histórico sobre Antioquia. Meu pai começou a vida, ele veio da Síria em 1920 com 16 anos de idade. Menino ainda, praticamente, 16 anos, não sabendo falar a língua, ele desembarcou aqui no porto de Paranaguá com a mãe dele, de nome Helena, minha avó, Helena. Ele veio com ela, desembarcaram em Paranaguá e ele foi, com essa idade tenra de 16 anos, ele foi a convite de algum conterrâneo, foi para o norte velho do Paraná, mais precisamente a cidade de Siqueira Campos, e lá começou a trabalhar como, incentivado por este conterrâneo, começou a trabalhar como caixeiro viajante, o famoso caixeiro viajante. E ele aprendeu nesses poucos anos que ele ficou no Norte Velho, em Siqueira Campos, ele aprendeu a língua, aprendeu a ganhar dinheiro. Ele ia pro mato, digamos assim, com uma malinha pequenininha que mal cabia um jogo de roupa. E nessas viagens que ele fazia pelo interior, pelo mato, digamos assim, ele aprendeu, como eu falei, a língua, aprendeu a negociar, aprendeu a ganhar dinheiro e fez uma economiazinha, e com esse dinheiro, em 1925, ele foi para Lapa. Ele veio do Norte Velho para a cidade da Lapa, aqui no Paraná, em 1925, e lá na Lapa, já com esse pouco dinheiro que ele conseguiu juntar, e o irmão dele, um irmão que ele tinha de nome Jorge, meu tio, que já morava na Lapa, eles abriram uma firma de secos, antigamente chamavam de secos e molhados, seria o supermercado atual. E nessa firma de secos e molhados ele tinha de tudo. O nome da empresa é Abage e Companhia. E ele foi muito bem sucedido nesse comércio de secos e molhados, a ponto de que... mas nesse interim, voltando um pouquinho, nesse interim nasceram, a partir de 1925, ele lembrou-se que ele conheceu na Síria, depois ficou sendo minha mãe, Bárbara. Ele conheceu a minha mãe no tempo de criança, no tempo de infância na Síria. A minha mãe, eles eram vizinhos em Antioquia, onde eles nasceram e se criaram. E ele guardou na memória a Bárbara, quem sabe já tendo uma premonição que no futuro ele casaria com a Bárbara. Em 1927, ele foi então para o Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1904, ele teria aí seus 20 anos, mais ou menos. Foi para o Rio de Janeiro, onde já estava a minha mãe, com a família dela, que na ocasião era só uma irmã e a mãe dela, que estavam no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói. E lá elas confeccionavam gravatas, segundo me consta,
confeccionavam gravatas e vendiam para as lojas lá de Niterói. E meu pai, nesse interim, ficou sabendo que a minha mãe estava morando em Niterói. E então, ele foi lá para Niterói, procurou a minha mãe lá, no endereço que ela se encontrava, falou com a minha avó, né, a mãe dela, propôs o casamento, embora não tivesse nenhum tempo de namoro, propôs o casamento, explicou que ela ia enfrentar uma vida nova, que ele não tinha nada praticamente, que a firma que ele fundou na Lapa estava começando, estava nos primeiros anos de luta e de trabalho, e se ela concordaria de casar com ele. Ele com seus aproximadamente 20 anos e ela com mais ou menos 18 anos. E vieram para Curitiba, os dois, e se casaram aqui em Curitiba. E, na verdade, isso já foi em 1930. O casamento foi celebrado em 1930 aqui na cidade de Curitiba, oficialmente, no cartório. Mas nesse intervalo, a partir de 1930, então vieram os filhos, nós somos, diga-se de passagem, somos sete irmãos, 3 mulheres e 4 homens. As 3 mulheres mais velhas, a Helena, a Ivete e a Tereza Cristina. As 3 irmãs nasceram na Lapa, nesse interim a partir de 1930, ano em que eles casaram, até aproximadamente 1938, 39, meu pai quis tentar a vida aqui em Curitiba e vieram para Curitiba já com as 3 filhas mulheres. E aqui em Curitiba, morando ali na Rua Saldanha Marinho, foi exatamente o endereço onde eu nasci, na Rua Saldanha Marinho. Depois eles se mudaram para a Rua Carlos de Carvalho, onde mais tarde ele se estabeleceu e onde nasceu também, na residência da Rua Carlos de Carvalho, nasceu o Jorge, meu irmão Jorge. Então, eu e o Jorge nascemos em Curitiba. E a partir de 1941, perto do próximo a 42, meu pai, achando que não estava satisfeito com o trabalho aqui em Curitiba, ele voltou para Lapa. Voltou para Lapa e abriu novamente um comércio na Lapa, e lá nasceram os 2 irmãos menores, que são o Wilson e o Nassib Filho. Nasceram o Wilson e o Nassib Filho, e lá ficamos então na Lapa até 1947. Diga-se a bem da verdade que o comércio nessa segunda etapa, nessa parte da vida dele na Lapa, evoluiu bastante. Ele chegou a se tornar o maior comerciante da cidade da Lapa, e achou que não tinha mais como se expandir o seu comércio na cidade da Lapa. E resolveu então vir com toda a família, já então com as 3 filhas mulheres e os 4 filhos homens, resolveu vir para Curitiba para tentar novamente a vida aqui em Curitiba. E ele vendeu a sua loja de secos e molhados, que ele tinha com o irmão. O irmão já havia falecido alguns anos antes, e ele veio sozinho então com a minha mãe e os 7 filhos aqui para Curitiba em 1947. Com o produto da venda do negócio dele, ele comprou então ali na Rua Carlos de Carvalho com a Visconde de Nácar a primeira propriedade que ele adquiriu aqui em Curitiba,
e aonde ele construiu, nesses primeiros anos de Curitiba, da segunda etapa da vida dele em Curitiba, ele construiu várias lojas ali, um shoppingzinho comercial, com aproximadamente 12 ou 13 lojas, e foi alugando. Depois que o shopping estava pronto, ele foi alugando as lojas uma a uma, e achou, depois de tudo alugado, achou que ele até poderia viver sem precisar mais trabalhar. Achou que tinha conseguido uma aposentadoria precoce. Mas só que já naquele tempo a inflação já existia. E ele chegou a um ponto que ele achou que não, que o dinheiro dos aluguéis já não daria para a família toda sobreviver com esses aluguéis. Então ele resolveu fundar a primeira empresa aqui em Curitiba. Depois que ele veio para cá, uma empresa totalmente o contrário do que ele fazia na Lapa. De secos e molhados, ele passou para uma empresa de materiais elétricos, que depois, também mais tarde, passou também a vender materiais hidráulicos. Então, foi a empresa Materiais Elétricos, que depois passou também a vender materiais hidráulicos. Essa empresa que ele fundou era no nome pessoal dele, Nassib Abdo Abaj, e ele ficou com essa denominação social até 1962, quando os 4 filhos homens já estavam um pouco mais crescidos e já podiam ajudá-lo também na empresa. E ele então colocou os 4 filhos homens na empresa e mudou a razão social de Nassib Abdo Abaj para Irmãos Abaj e Companhia Limitada. E os 4 filhos homens passaram a fazer parte da empresa com ele, com meu pai. E à medida que o comércio foi evoluindo, por sinal, foi evoluindo muito bem, à medida que o comércio foi evoluindo, ele achou que também o espaço que a loja ocupava era muito pequeno. E aquelas 12 ou 13 lojas que ele havia construído, ele foi pegando uma a uma. Vamos precisar de mais um espaço. Aí pedia a loja para o inquilino. Vamos precisar de mais um espaço. Pedia a loja para o outro inquilino. E assim foi evoluindo até o ponto em que a empresa Irmãos Abaj passou a ocupar toda aquela propriedade ali na esquina da Rua Carlos de Carvalho com a Visconde de Nácar, que hoje ainda é da família. O comércio evoluiu tão bem que depois passamos a ter uma filial ali na Vila Auer, Irmãos Abaj da Vila Auer, da Rua Anne Frank, e passamos também mais recentemente a Irmãos Abaj construiu uma nova filial aqui no Parque Barigui, na próxima entrada do Parque Barigui, que ficou sendo a segunda filial da Irmãos Abaj e Companhia Limitada. Depois que crescemos, eu me formei em engenharia. Eu sou engenheiro civil com especialização em engenharia de segurança, e me formei em engenharia e resolvemos, de comum acordo, os 4 irmãos, daí meu pai já não entrou nesta nova fase, resolvemos fundar uma construtora de engenharia, uma firma de engenharia para construção civil. E passamos a construir vários empreendimentos, vários prédios e imóveis aqui em Curitiba, até por volta do ano 2000,
quando então o ramo da construção já passou a ser desinteressante com a falência, digamos assim, não sei se seria bem esse o termo, do BNH, do Banco Nacional da Habitação, que já não financiava mais nada. Resolvemos fechar a construtora, porém resolvemos fechar a construtora e no ano de 1988, em março de 1988, nós fundamos, eu com o meu mano Nassib, uma indústria de tubos e conexões de PVC. Isso já foi em março de 1988. Essa empresa de tubos e conexões de PVC se chamou e chama-se até hoje Plastilite Indústria de Plásticos do Paraná. Depois, em seguida, foi fundada também uma empresa juntamente com a Plastilite, né? Uma empresa de forros de PVC também, forros de PVC. Mas 4 anos antes, eu esqueci de mencionar, 4 anos antes, os irmãos Jorge e Wilson, fundaram também uma empresa de fios e cabos elétricos. E começaram a se dar muito bem nessa indústria de fios e cabos elétricos, tanto que hoje até, inclusive, eles fabricam também fibra ótica. A fibra ótica hoje está sendo muito usada em inúmeros tipos de empreendimentos, inclusive energia eólica, por exemplo, enfim, tem várias ocupações, digamos assim. Depois, aproveitando também, eu não falei dos avós, né? Os avós, os pais da minha mãe, minha avó, os pais da minha mãe, Jorge Fadel, pai da minha mãe, Jorge Fadel, a mãe da minha mãe, Catarina, e os pais do meu pai, Nassib, o pai do meu pai chamava-se Ábido. Daí veio o meu nome, Ábido. E a mãe chamava-se Helena. E, enfim, faleceram bastante cedo e ficamos muito cedo sem os nossos avós. A infância na Lapa faz parte das ótimas lembranças que eu tenho na minha vida, porque até 1947 eu passei minha infância lá. Eu, enfim, todos os irmãos, né? A família toda, os irmãos passaram a infância na Lapa e dessa fase eu tenho excelentes lembranças, né? A ocasião em que a gente convivia com nossos primos e nossa tia também, de nome Mariana, e tio Dibemane, que também tinham comércio na Lapa. E daí ficou aquela convivência muito salutar de nós com os nossos primos. E após a nossa vinda para Curitiba foi o início da nossa luta, digamos assim. Depois então de ter criado a construtora e a indústria de tubos e conexões de PVC, continuamos então atuando até hoje nessa área, Plastilite, Tubos Plásticos do Paraná Limitada, que hoje, segundo as pesquisas, deve ser a 4ª produtora de tubos e conexões do Brasil. Tubos e conexões de PVC. Na minha atividade profissional, concomitantemente com a minha atividade profissional, eu exerci também cargos perante a sociedade, né? Comecei desde muito jovem,
relativamente jovem, digamos assim, substituindo meu pai, substituindo meu pai em várias entidades, né? Eu começo dizendo que o meu pai me levou para a participação de muitas entidades filantrópicas, sociais, eclesiásticas, digamos assim. E meu pai foi um dos fundadores da Igreja Ortodoxa São Jorge de Curitiba, ali na rua Brigadeiro Franco. E lá ele foi tesoureiro por muitos anos e também foi presidente por vários anos no conselho, nós chamamos de Conselho da Igreja Ortodoxa São Jorge de Curitiba. Essa igreja ele fundou com mais 6 amigos aqui de Curitiba, pioneiros que vieram também da Síria, e mais tarde me introduziu também na diretoria da igreja. Eu daqui a pouco falo também sobre esse detalhe. Depois ele também participou da Associação Comercial do Paraná, foi conselheiro da Associação Comercial do Paraná e também participou da Federação do Comércio do Paraná, da diretoria da Federação do Comércio do Paraná, participou também da diretoria do Sindicato dos Lojistas do Paraná. E, quer dizer, ele tinha uma atividade muito intensa fora da atividade comercial, né? E até que no ano de 1977, em maio de 1977, ele foi agraciado com uma em maio de 1976, ele foi agraciado com uma comenda dos apóstolos São Pedro e São Paulo pelo patriarca da Igreja Ortodoxa Antioquina, pelo patriarca da Igreja Ortodoxa. O patriarca vem a ser o Papa da Igreja Ortodoxa. Então ele foi agraciado com essa comenda, que chama-se Comenda dos Apóstolos São Pedro e São Paulo. E foi agraciado pelos relevantes serviços prestados à comunidade e à sociedade de uma forma geral. E em novembro de 1977, ele foi nomeado cônsul, foi nomeado pelo presidente Hafez al-Assad, pai do atual presidente da Síria, foi nomeado cônsul honorário da República Árabe da Síria para os estados do Paraná e Santa Catarina. E onde ele permaneceu como cônsul até o seu falecimento em 30 de outubro de 1980. E eu herdei dele, então, esses cargos que ele vinha ocupando, digamos assim, em várias entidades da sociedade, enfim. E também passei a participar da própria Igreja Ortodoxa, né? Na diretoria, onde depois eu fui também presidente por 4 anos do Conselho da Igreja Ortodoxa. Participei também na diretoria do Clube Sírio-Libanês do Paraná, aí por volta do ano 2001, 2002, onde também depois fui presidente por 2 anos do Clube Sírio-Libanês do Paraná. Participei também, fui presidente, fui tesoureiro por 3 anos do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná. E em seguida os amigos, os companheiros, os colegas do sindicato me propuseram para ficar como presidente na gestão seguinte. Fiquei presidente
no Sindicato de Engenheiros do Paraná por 3 anos. A primeira gestão por indicação dos colegas, e uma segunda gestão que eu tive que bater chapa com outra ala do sindicato que pleiteava a presidência do sindicato. Batemos chapa, eu fui vencedor desta eleição e fiquei, portanto, mais 3 anos na presidência do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. E essa participação no sindicato me deu uma vivência muito importante para todas as atividades que eu passei a fazer na minha vida profissional e tudo mais. Também, a exemplo do meu pai, eu fui agraciado também com a comenda dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Fui agraciado pelo patriarca Ignatius IV. Fui agraciado com a comenda dos apóstolos Pedro e Paulo também. Isso foi no ano de 1995. Eu fui agraciado com esta comenda. E, enfim, foi uma grande honra também que eu recebi do nosso patriarca, também segundo a alegação de que fui homenageado por serviços relevantes prestados para a nossa comunidade e a sociedade também de uma forma geral. Até que em dezembro de 1987, eu fui fui convidado pelo nosso embaixador da República Árabe da Síria em Brasília para dar continuidade ao trabalho do meu pai no consulado. E então fui indicado pela nossa embaixada. O processo da indicação, o processo da nomeação como cônsul, ele é demorado, e aproximadamente um ano e meio, chegou então a minha indicação a partir de 1º de dezembro de 1987. Foi quando eu fui comunicado pelo cerimonial do Palácio Iguaçu que eu tinha sido indicado para cônsul honorário da República Árabe da Síria para os estados do Paraná e Santa Catarina, cargo que até hoje eu venho exercendo perante a nossa sociedade e perante a sociedade consular do Paraná, junto aos meus pares do corpo consular. Já que falei que meus pais nasceram em Antioquia, eu gostaria de falar um pouco da história também, falar um pouco da história da Síria, para todos os que me veem e me ouvem, porque a Síria é tido como um dos países mais antigos do mundo, uma história dizem, aproximadamente 10.000 anos, e a cidade onde meus pais nasceram, Antioquia, ela foi fundada no ano 300, foi fundada no ano 300 antes de Jesus Cristo, e chegou a ser a terceira cidade do Império Romano, Antioquia. A cidade, claro que a mais importante era Roma. A segunda cidade do Império Romano foi Alexandria, e a terceira cidade, Antioquia, que dizem que ela chegou a ter aproximadamente uns 200.000 habitantes na época. A história da Síria, então, como eu falei, de longa data, ela
a Síria foi o berço da civilização. Ali estão os rios Tigre e o rio Eufrates, onde dizem que tudo começou. E ali também não só começou, como, enfim, foi criado o alfabeto, foi criado os primeiros ensinamentos de astronomia, de matemática, de álgebra, de medicina. Isso tudo nasceu naquela região. O alfabeto, por exemplo, foi criado no ano 3000, dizem, né? 3000 antes de Cristo. A escrita cuneiforme, que eles chamam, a escrita cuneiforme, ela foi inventada para unir os sinais, porque até então cada objeto que existia era conhecido por um sinal. Então a pessoa precisava ser um Einstein na vida para saber que tal sinal corresponde a tal objeto. A partir da invenção da escrita cuneiforme em Ugarite, Ebla, na Síria, os sinais começaram a se juntar para formar as palavras. E a partir daí, então, é que o mundo começou a entender, a se comunicar através de palavras e não só de sinais. A Síria, ela foi, infelizmente, para tristeza minha e evidentemente de toda a comunidade síria, todos os sírios, ela, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, com o enfraquecimento do mundo árabe, do mundo árabe ali do Oriente Médio, a França e a Inglaterra, prováveis vencedoras da Primeira Guerra Mundial, em 1916, já anteviam essa debacle, digamos assim, do Império Turco Otomano, da Alemanha e dos demais países que estavam ao lado do Império Otomano. E a Síria, então, ela foi dividida pela França e pela Inglaterra em 6 países. O Líbano e a Síria ficaram com a França, a Inglaterra ficou com a Palestina, o Iraque, a Jordânia e a ilha de Chipre. Palestina, Iraque, Jordânia e a ilha de Chipre, exatamente. Este acordo da França com a Inglaterra ficou conhecido como Acordo de Sykes-Picot, porque um dos negociadores desse acordo foi este Sykes, né, um inglês, e o Picot, negociador pelo lado do governo francês. Claro que nessa negociação eles estavam com os respectivos, digamos assim, assessores, né? E trataram de fazer essa negociação, essa divisão da Síria, que era conhecida como Grande Síria, que teria mais ou menos aproximadamente uns 900 mil quilômetros quadrados. Era a Grande Síria, um país de 900 mil quilômetros quadrados. Com esse fracionamento feito pelos ingleses e franceses, a Síria ficou com uma superfície aproximadamente do tamanho do Paraná, 185.160 quilômetros quadrados. O Paraná tem um pouquinho mais, 199.500 quilômetros quadrados. E mesmo assim, a Síria, por obra do destino e do Criador, a Síria contém, a meu ver, alguns dos maiores sítios históricos do mundo. A exemplo de Palmira, que ficou conhecida por motivos tristes, como a invasão do Estado Islâmico.
Palmira, os franceses chamavam de Crac de Chevalier, ou uma fortaleza próxima de Homs, aonde os cruzados vieram da Europa, da França principalmente, a pedido do Papa Urbano II, no ano 1095, foram para o Oriente Médio para libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos que tinham tomado Jerusalém depois do Império Muçulmano. Eles tomaram Jerusalém e aí os franceses foram conclamados pelo Papa Urbano II para recuperar Jerusalém e usaram esta fortaleza que os franceses chamaram de Crac de Chevalier, usaram como base por mais de 50 anos, se não me falha a memória. E tem na cidade de Hama as rodas d'água dos tempos do Império Romano. Agora, por falar em Império Romano, eu gostaria de dizer que tem um detalhe que eu mesmo fiquei sabendo há poucos anos atrás, que a Síria deu ao mundo 8 imperadores e 5 papas. Aí muitos me perguntam como que a Síria deu ao mundo 8 imperadores e 5 papas. É que do ano 64 antes de Cristo até o ano 636 depois de Cristo, a Síria ficou como província do Império Romano. Então, nesse intervalo de aproximadamente 700 anos, a Síria deu ao mundo, então, os 8 imperadores e 5 papas, né? E depois que caiu o Império Romano, então a Síria, né, ficou livre do Império Romano, né? Eu queria falar só mais um detalhe a respeito da cidade de Antioquia, que a cidade de Antioquia, ela ficou com a Síria, quer dizer, a cidade não, a Síria tinha esse território que eu falei, depois do acordo Sykes-Picot, ela ficou com esse território de 185.160 km², até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E todos sabem que na Primeira Guerra Mundial, a aliança que a Turquia, o Império Otomano, fez com a Alemanha, fez com que eles fechassem o Estreito de Dardanelos, que levava toda digamos assim, a logística tudo que ia para a Rússia tinha que passar pelo Estreito de Dardanelos, que pertencia à Turquia. Quando a Turquia fechou o estreito, tudo que ia para a Rússia, ou tudo que vinha da Rússia, já que a Rússia era aliada do Ocidente, não podia mais passar pelo estreito, né? Aí, então, o que acontecia? Para as coisas poderem chegar na Rússia, tinham que dar a volta pelo Mar do Norte, lá por cima do Mar do Norte, para chegar nos portos do Mar Negro lá na Rússia. E então esse foi um episódio muito complexo da Primeira Guerra Mundial, tanto que o Winston Churchill quase que foi sacrificado por causa dessa insistência dele de que as tropas passassem pelo Estreito de Dardanelos. E, na verdade, as tropas aliadas tentaram fazer essa passagem várias vezes, até que uma das ocasiões os navios foram todos implodidos por minas colocadas no mar do Estreito de Dardanelos. E então, próximo à Segunda Guerra Mundial, como eu dizia, a França, temerosa de que a Turquia se aliasse novamente à Alemanha
e fechasse novamente o Estreito de Dardanelos, foram para o governo turco e disseram, a França foi para o governo turco e disse, olha, se vocês não se aliarem à Alemanha novamente nesta segunda guerra que se aproxima, nós damos um pedaço da Síria para vocês. Para tristeza minha, isso acabou acontecendo, eles tiraram um pedaço do norte, do noroeste da Síria, e deram para a Turquia uma área correspondente à metade do Líbano, quase 6 mil quilômetros quadrados, deram para a Turquia, e para tristeza minha, a cidade onde meus pais nasceram, Antioquia, estava dentro desta região. E a Síria perdeu, era uma região chamada de Alexandreta, era uma província da Síria chamada Alexandreta, que foi então tirada da Síria, foi subtraída da Síria, foi roubada da Síria e dada para a Turquia, para que a Turquia não se aliasse à Alemanha na Segunda Guerra Mundial que estava se aproximando. Eu nunca fui falando um pouquinho de esportes, eu gostaria de dizer que eu nunca fui de esportes, mas eu tenho um hobby que muito me agrada, que é a leitura. Ao contrário da minha esposa, que gosta muito de televisão, eu gosto muito de leitura. E então, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou fazer a minha leitura em casa, fora de casa, onde eu estiver, no apartamento da praia, onde nós montamos um apartamento em Balneário Camboriú. Eu levo meus livros e costumo então fazer sempre que possível as minhas leituras. Os nossos filhos queridos, né, todos muito adorados por nós, por mim, pela minha esposa, a Fabiana mais velha, depois que a Fabiana teve dois filhos, um casal, o Bruno, que hoje praticamente daqui a um ano se forma em engenharia de produção, próximo a completar 20 anos, com 1,93 m de altura. Esse é o neto mais velho. Depois a Rafaela, são os filhos da Fabiana. A Adriana, que teve um filho só. O Gabriel, outro neto muito querido. E o Rafael, que é o caçula, que teve 3 netos. Que é o mais velho é o Rafael, o mesmo nome do pai, e depois a Bárbara, o nome em homenagem também à minha mãe, e a Helena, que é também, segundo o Rafael, meu filho, é uma homenagem à minha irmã mais velha, que ele admira muito, sempre falou que admira muito a Helena. Esses são os netos, os 6 netos, e nós temos um amor, não precisa nem dizer, né? Um amor muito grande pelos netos. Sempre que a gente pode, a gente está com eles. Sempre que a gente tem oportunidade, nós nos reunimos. Eventualmente viajamos juntos também, várias vezes. Sempre que podemos, viajamos juntos. E assim levamos uma vida muito saudável, digamos assim, que nos traz muita satisfação. Estar a família sempre unida, que foi uma coisa que eu sempre me preocupei, ter a família sempre unida. Os bisnetos hoje não temos. Ainda estão, acredito que estão um pouco longe. Mas queremos estar vivos ainda para ver nossos bisnetos nascerem, né? Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer o meu grande amigo Luiz Renato Ribas pela chance que me proporcionou de fazer esse depoimento a respeito da minha vida profissional, da minha vida em sociedade. Afinal, de tudo que eu passei na minha vida, dentro do que eu pude
contar aqui para todos os que me veem. Agradecer ao Luiz Renato Ribas e a esse programa Memórias do Paraná, que eu acho bastante importante para toda a sociedade curitibana e paranaense, porque mostra, afinal, o que nós, as pessoas da sociedade, estamos fazendo, o que nós vivemos, as nossas vicissitudes, as nossas alegrias, as nossas, por que não dizer, eventualmente, nossas tristezas, nossas dificuldades, enfim, a satisfação de estar aqui contando um pouquinho da minha vida e do que eu passei nesses 76 anos que eu estou, que eu já completei neste ano, e oxalá chegue nos meus 77 no próximo ano, em maio, 27 de maio de 1977, vou completar meus 77 anos. Eu quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer a grande companheira da minha vida, a Irunita, que tem passado esses anos todos aí de luta comigo, de grandes projetos que a gente fez na vida, né? Enfim, a gente tem muitas afinidades, algumas pequenas diferenças, como todo casal tem, mas realmente a Irunita é a minha grande companheira, vai ser, se depender de mim, vai ser sempre a minha companheira, e a quem eu sempre dediquei e continuo dedicando uma grande admiração e um grande amor, e que é a grande companheira da minha vida. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os que tiverem a curiosidade de me verem, de me ouvirem e saberem um pouquinho da história da minha vida. Muito obrigado.